instante estavam sobre mim, e eu me vi no olho de um redemoinho cintilante de espadas. Como conseguia pará-las por alguns segundos, não sei dizer. Mas consegui, e até senti minha lâmina ranger contra outra, separando o osso do ombro de quem a empunhava. Um momento depois, um deles se curvou sob meu estocada e cravou a lança na minha panturrilha. Enlouquecido pela dor, desferi um golpe que partiu o crânio dele até o queixo, e então a coronha de uma carabina desabou sobre minha cabeça. Parei parcialmente o golpe, se não o tivesse feito, o impacto teria esmagado meu crânio. Mesmo assim, a coronha bateu com força trovejante sobre meu vértice e as luzes se apagaram. Voltei a mim com a impressão de estar deitado em um pequeno barco a balançar numa tormenta. Logo percebi que estava amarrado, mãos e pés, e sendo carregado num carro feito de lanças. Dois enormes guerreiros me transportavam sem fazer o menor esforço para facilitar minha jornada. Eu vi apenas o céu, as costas peludas do guerreiro à minha frente e, recuando a cabeça, o rosto barbado do que vinha atrás. Ao notar que eu abrir os olhos, esse último rosnou algo ao companheiro e eles largaram a maca. O tranco fez minha cabeça ferida latejar e a dor na perna arder de forma atroz. Lugar. Bradou um deles. O cão está consciente. Faça-o andar se for preciso levá-lo à tugra. Eu já o carreguei tudo quanto podia. Ouvi passos e então, acima de mim, ergueu-se uma figura gigantesca e um rosto que me parecia familiar. Era um rosto feroz e brutal, e do canto da boca cerrada até a borda do maxilar quadrado corria uma cicatriz lívida. Pois bem, Exalcair, disse aquele homem, nos encontramos outra vez. Não respondi ao comentário óbvio. O quê? Zombou ele. Não se lembra de lugar, o esmagador de ossos, seu cão sem pelos? Afirmou suas palavras com um chute selvagem nas minhas costelas. Ouvi então um agudo grito feminino de protesto, o som de um empurra-empurra, e Alta rompeu o círculo dos guerreiros, caindo de joelhos ao meu lado. Monstro! Ela gritou, com os belos olhos em brasa. Você o chuta quando está indefeso, quando não ousaria enfrentá-lo em combate limpo. Quem soltou essa gatinha cotana? Fugiu o lugar. Tal, eu pedi que a mantivesse longe deste cão. Mordeu minha mão, rosnou o grande guerreiro, avançando e sacudindo uma gota de sangue da sua garra peluda. É como segurar um gato selvagem que cospe. Pois então, Irgol ordenou o lugar. Ele anda o resto do caminho. Mas ele está ferido na perna, lamentou Alta. Ele não pode andar. Por que não o terminam agora mesmo? Perguntou um dos guerreiros. Porque isso seria fácil demais. Fugiu o lugar, com luzes vermelhas cintilando em seus olhos injetados de sangue. O ladrão me acertou pelas costas com uma pedra e roubou meu punhal. Aqui vi que ele o trazia novamente no cinto. Ele irá para Tubra, e lá terei todo o tempo do mundo para matá-lo. Arrastem-no para cima. Soltaram minhas pernas, nada delicadamente, mas o ferido estava tão rígido que mal conseguia ficar em pé, quanto mais andar. Incentivaram-me com golpes, pontapés e empurrões de lanças e espadas, enquanto Alta chorava em fúria impotente até finalmente se voltar para o lugar. Vocês são mentirosos e covardes, gritou ela. Ele não te acertou com uma pedra, te derrubou com os punhos nus, como todos sabem, embora seus escravos não ousem admitir. O punho nodoso de Logar atingiu sua mandíbula, derrubando-a a alguns metros de distância. Ela caiu, encolhida, sem se mover, sangue escorrendo dos lábios. Logar grunhiu satisfeito, mas seus guerreiros ficaram em silêncio. Posições corporais moderadas para mulheres não eram desconhecidas entre os Guras, mas tamanha brutalidade excessiva e gratuita era repugnante para qualquer guerreiro de decência média. Assim, os bravos de Logar pareciam abatidos, embora não protestassem verbalmente. Quanto a mim, fiquei momentaneamente cego pela loucura vermelha da fúria que me invadiu. Com um rosnado sedento de sangue, puxei convulsivamente, derrubando os dois homens que me seguravam. Todos nós caímos em um amontoado. Os outros Tugrãs vieram e nos ergueram, felizes em descarregar sua indignação sobre meu corpo, o que fizeram com gosto, com calcanhares de sandálias e cabos de espada. Mas eu não sentia os golpes que choviam sobre mim. O mundo inteiro nadava em vermelho aos meus olhos, e minha fala havia desaparecido por completo. Só podia rosnar bestialmente enquanto lutava em vão contra as correias que me prendiam. Quando finalmente caí exausto, meus captores me ergueram e começaram a me espancar para me fazer andar. Podem me espancar até a morte, rosnei, encontrando finalmente minha voz, mas não me movo até que algum de vocês veja a garota. A vadia está morta, resmungou Logar. Você mente, seu cão. Cuspi. Fracote miserável, você não conseguiria acertar com força suficiente para matar um bebê recém-nascido. Logar rugiu em fúria muda, mas um dos outros, ofegante de tanto me golpear, aproximou-se de Alta, que mostrava sinais de vida. Deixem-na deitar. Rugiu Logar. Vá para o inferno, rosnou seu guerreiro.
Eu não amo mais que você, mas se levá-la comigo fizer aquele diabo de Pelelis andar por vontade própria, eu a levarei, mesmo que tenha que carregá-la até lá. Ele não é humano, eu o golpeei até quase cair morto, e ele está em melhor estado do que eu. Assim, Alta, cambaleando nas pernas e muito atordoada, nos acompanhou enquanto marchávamos para Tubra. Percorremos a estrada por vários dias, durante os quais caminhar era uma agonia para minha perna ferida. Alta convenceu os guerreiros a deixá-la vendar meus ferimentos, e se não fosse por isso, muito provavelmente teria morrido. Eu estava marcado em muitos lugares pelos cortes recebidos nas ruínas assombradas, quebrado e machucado da cabeça aos pés pelos golpes dos Tugrãs. Recebi apenas comida e água suficientes para me manter vivo. Assim, atordoado, exausto, atormentado pela sede e fome, aleijado, tropeçando pelas intermináveis planícies ondulantes, senti até um alívio ao ver finalmente as muralhas de Tugra surgindo à distância, embora soubesse que significavam minha condenação. Alta não foi maltratada na marcha, mas foi impedida de me dar auxílio além de vendar meus ferimentos, e todas as noites, despertando do sono bestial de exaustão total, ouvia soluçar. Entre a impressão turva e torturada daquela caminhada sombria, o que mais se destacou foi Alta soluçando na noite, terrível de solidão e desespero na imensidão de um mundo sombrio e lamentoso. E assim chegamos a Tubra. A cidade era quase exatamente como Kot, os mesmos enormes portões flanqueados por torres, muralhas massivas de pedra verde bruta e tudo mais. O povo também não diferia essencialmente dos Khotans, mas descobri que seu governo era mais parecido com uma monarquia absoluta do que o de Kot. Lugar era um déspota primitivo, e sua vontade era a última palavra. Era cruel, impiedoso, lascivo e arrogante. Digo isto sobre ele. Mantinha seu domínio por força e coragem pessoal. 3 vezes durante minha cativeiro em Tubrovi mataram um guerreiro rebelde em combate corpo a corpo, uma vez com as mãos nuas contra a espada do outro. Apesar de seus defeitos, havia força no homem, um poder impetuoso, dinâmico, que esmagava a oposição com pura brutalidade. Ele era como um vento rugindo, dobrando ou quebrando tudo que estava à sua frente. Era dotado de uma vitalidade incrível e tinha uma vaidade intensa por sua força física, da qual, creio eu, derivava sua superioridade de personalidade. Foi por isso que me odiava tão profundamente. Foi por isso que mentiu para o seu povo, dizendo que eu o havia atingido com uma pedra. Foi também por isso que recusou submeter o caso a um teste. No íntimo habitava-lhe o medo, não de algum dano corporal que eu pudesse lhe causar, mas do receio de que eu vencesse novamente e o desacreditasse perante seus súditos. Foi a vaidade que transformou o lugar numa besta. Fui confinado numa cela, acorrentado à parede. Logar vinha todos os dias amaldiçoar-me e provocar-me. Era evidente que ele desejava esgotar toda forma de tormento mental antes de passar à tortura física. Não sabia o que havia acontecido com a Alta. Não a vira desde que entráramos na cidade. Ele jurava tê-la levado para o seu palácio e descrevia com minúcia as indignidades lascivas às quais afirmava tê-la submetido. Não acreditei nele, pois me parecia mais provável que ele a trouxesse até a minha cela e a torturasse diante de mim. Ainda assim, a fúria que suas narrativas obscenas despertavam em mim teria sido pouco menos violenta se as cenas ali descritas tivessem se desenrolado diante dos meus olhos. Era fácil perceber que os Tugrãs não apreciavam o humor de Logar por não serem piores que outros Guras. Como raça, todos os Guras possuem uma decência inata em relação às mulheres. Mas o poder de Logar era demasiado completo para que alguém ousasse protestar. Por fim, porém, o guerreiro que me trazia comida contou-me que Alta havia desaparecido imediatamente depois de nossa chegada à cidade, e que Logar a procurava sem sucesso. Ao que parecia, ela ou havia escapado de Tugra ou se escondia em algum lugar da cidade. E assim os dias lentos foram passando. Capítulo 08. Era meia-noite quando despertei subitamente. A tocha na minha cela tremelicava e se apagava. O guarda havia desaparecido da minha porta. Lá fora, a noite estava cheia de ruído. Maldições, brados e disparos misturavam-se ao choque de aço e sobretudo erguia-se o grito das mulheres. Isso vinha acompanhado por um curioso estalar no ar acima. Rasguei minhas ataduras, louco para saber o que acontecia. Havia luta na cidade, disso não havia dúvida, mas se era guerra civil ou invasão alienígena, não podia afirmar. Então passos leves soaram do lado de fora e Altar entrou depressa na minha cela. O cabelo estava em desalinho, a túnica esfarrapada, os olhos incendiados de terror. Exal, exclamou. A ruína caiu do céu sobre Tugra. Os Yagas desceram sobre a cidade aos milhares. Há combates nas ruas e nos telhados, as sarjetas correm vermelhas e as ruas estão cobertas de cadáveres. Olhe, a cidade está em chamas. Pelos altos e gradeados vãos das janelas vi um brilho fumegante. Em algum lugar ouvi o crepitar seco das chamas.
Alta soluçava enquanto remexia inutilmente nas minhas amarras. Aquele dia lugar havia começado a tortura física. Fizeram-me erguer e suspender do teto por uma tira de couro cru atada aos pulsos, com as pontas dos pés tocando apenas um enorme bloco de granito. Mas lugar não fora tão sábio. Usaram uma tira nova de couro que se esticou, permitindo que meus pés repousassem sobre o bloco, posição em que eu não sofrera uma angústia insuportável e até adormecera, embora naturalmente a postura não fosse confortável. Enquanto Alta tentava inutilmente libertar-me, perguntei onde estivera, e ela respondeu que, ao chegarmos à cidade, escapara de lugar e que mulheres bondosas, compadecidas, a tinham escondido e alimentado. Esperara a oportunidade de me ajudar a fugir. E agora, lamentou, torcendo as mãos, não posso fazer nada. Não consigo desatar esse maldito nó. Vá buscar uma faca. Ordenei. Rápido. Mal ela se virou, gritou e recuou tremendo, quando uma figura terrível cambaleou pela porta. Era Logar, sua juba e barba emaranhadas e chamuscadas, os pelos do grande peito queimados e negros, sangue escorrendo pelos membros. Seus olhos injetados de ódio encaravam-me com loucura enquanto cambaleava na minha direção, erguendo o punhal que eu havia tomado dele há tanto tempo. Cão. Felcitou. Tubre está condenada. Os diabos alados caem dos céus como abutres sobre um boi morto. Matei até a exaustão, e ainda assim eles vêm. Mas eu me lembrei de você. Não poderia descansar no inferno sabendo que você ainda vivia. Antes de voltar a morrer, vou enviá-lo à minha frente. Alta gritou e correu para me proteger, mas ele a alcançou antes. Ficando na ponta dos pés, agarrou meu cinturão, levantando o punhal alto. E, nesse instante, dei uma joelhada com força brutal em sua mandíbula. O impacto deve ter quebrado seu pescoço de touro como um galho seco. Sua cabeça desgrenhada voou para trás entre os ombros, o queixo barbudo apontando para cima. Caiu como um boi abatido, a cabeça batendo duramente no chão de pedra. Uma risada baixa soou na entrada. Delineada na porta estava uma figura alta e negra, asas semi-erguidas, cimitarra pingando sangue em uma mão carmesim. Iluminada pelo brilho avermelhado por trás, parecia um demônio alado negro na porta flamejante do inferno. Seus olhos impassíveis me observaram enigmaticamente, percorreram a forma caída no chão e repousaram sobre Alta, encolhida aos meus pés. Chamando algo por cima do ombro, o Yaga avançou para dentro da sala, seguido por cerca de 20 de seus iguais. Muitos exibiam ferimentos e suas espadas estavam mascadas e pingando. Leve-nos, indicou, apontando para Alta e para mim. E o homem? Questionou um. Quem já viu um homem branco de olhos azuis antes? Ele interessará a Esmena. Mas cuidado, ele tem a força de um leão. Um deles agarrou o braço de Alta e a arrastou, lutando em vão e virando a cabeça para me olhar com olhos aterrorizados, enquanto os outros, à distância segura, lançaram uma rede de seda sobre meus pés. Com meus membros presos, me capturaram, amarraram-me com cordas de seda que um leão não poderia romper e cortaram a correia pela qual eu estava suspenso. Então, 2 deles me ergueram e me levaram para fora da cela. Saímos para uma cena de frenesi nas ruas. As paredes de pedra, claro, resistiam às chamas, mas as construções de madeira estavam em fogo. A fumaça subia em grandes nuvens, cortadas e riscada por línguas de fogo, e, contra esse fundo sombrio, figuras negras torciam e contorciam-se como visões de pesadelo. Entre as nuvens negras, o que pareciam meteoros flamejantes cortavam o ar, até que percebi que eram homens alados carregando tochas. Nas ruas, entre faíscas e paredes desabando, nos edifícios em chamas e sobre os telhados, cenas desesperadas se desenrolavam de forma horrível. Os homens de Tugra lutavam com a fúria de panteras moribundas. Cada um deles era capaz de enfrentar um Daga sozinho, mas os diabos alados o superavam em número e sua agilidade demoníaca no ar equilibrava a força e coragem superiores dos homens selvagens. Vindo do alto, desferiam golpes com suas espadas curvas e rapidamente se erguiam fora do alcance antes que a vítima pudesse reagir. Quando 3 ou 4 atacavam um único inimigo, a carnificina era certa e rápida. A fumaça pouco os incomodava, ao contrário de seus adversários humanos. Alguns, em pontos estratégicos, tensionavam arcos e lançavam flechas cortantes sobre as massas em luta nas ruas. A matança não era unilateral. Corpos alados e figuras peludas jaziam misturados nas ruas ensanguentadas. Carabinas disparavam e mais de alguns demônios alados caíam à terra, batendo as asas freneticamente. Espadas acertavam com precisão, e quando as mãos desesperadas de Ungur agarravam um Yaga, ele morria de forma horrível. Mas a maior carnificina acontecia entre os Tugrãs. Cegos e parcialmente estrangulados, a maioria de suas balas e flechas erravam o alvo. Superados em número e desorientados pelas táticas de rapina de seus implacáveis inimigos, lutavam em vão, eram abatidos ou perfurados por flechas.
O principal objetivo dos Yagas parecia ser capturar mulheres. Vez após vez, eu via um homem alado erguer-se acima da fumaça giratória, segurando uma garota que gritava em desespero nos braços. Ah, era uma visão nauseante. Não acredito que tamanha barbárie e crueldade demoníaca pudessem ser reproduzidas na Terra, por mais perversos que seus habitantes possam ser às vezes. Aquilo não era como humanos lutando contra humanos, mas como duas espécies diferentes de criaturas em guerra, completamente desprovidas de empatia ou de qualquer ponto comum de entendimento. Mas o massacre não foi total. Os Yagas estavam abandonando a cidade arruinada, subindo aos céus carregados de prisioneiras nuas e contorcidas. Os sobreviventes ainda dominavam as ruas e atiravam cegamente nos inimigos em fuga, preferindo arriscar matar suas próprias companheiras a permitir que fossem levadas ao destino que as esperava. Vi um grupo de talvez 100 combatentes se debatendo e lutando no telhado mais alto da cidade, os Yagas tentando escapar, os Guras tentando arrastá-los de volta. A fumaça os envolvia, as chamas pegavam em seus cabelos. Então, com um estrondo ensurdecedor, o telhado desabou, levando vencedores e vencidos juntos à morte flamejante. O rugido surdo das labaredas devoradoras ainda ecoava em meus ouvidos quando meus captores me ergueram pelo ar, afastando-me da fétida cidade de Tugra. Quando minha mente atordoada finalmente conseguiu se ajustar o suficiente para perceber o que acontecia ao meu redor, descobri-me voando pelo céu a uma velocidade terrível, enquanto acima, abaixo e em torno de mim soava o compasso constante de asas poderosas. Dois Yagas me carregavam com espantosa facilidade, e eu estava no meio da formação, um grupo voando rumo ao sul em forma de cunha, como gansos selvagens. Devia haver pelo menos 10.000 deles. Escureciam o céu da manhã, e suas sombras gigantescas deslizavam sobre as planícies à medida que o sol nascia. Voávamos a cerca de 300 metros de altura. Muitos dos homens alados levavam garotas e mulheres jovens, e as transportavam com uma leveza que revelava uma força alar incrível. Não era um páreo para os guras em pura força muscular, mas esses demônios alados possuíam uma resistência aérea inacreditável. Podiam voar durante horas em velocidade máxima e, em formação de cunha, com os líderes livres abrindo o ar à frente, conseguiam transportar pesos quase iguais aos seus próprios, com quase a mesma rapidez. Não fizemos nenhuma pausa para descansar ou comer até o cair da noite, quando nossos captores desceram as planícies, acenderam fogueiras e ali passaram a noite. Essa noite permanece gravada na minha memória como um dos maiores horrores que já vivi. Nós, prisioneiros, não recebemos alimento, mas os Yagas comeram. E a comida deles eram suas miseráveis cativas. Deitado e impotente, fechei os olhos para não ver o massacre, desejando ser surdo para não ouvir os gritos dilacerantes. Posso suportar a matança de homens no calor da batalha, até mesmo em um massacre sangrento. Mas o assassinato cruel e gratuito de mulheres indefesas, que só podem gritar por misericórdia até que a lâmina cale suas vozes, isso é algo além do que consigo aguentar. E eu nem sabia se Alta não estava entre as escolhidas para o banquete macabro. A cada silvo e estalo do golpe de decapitação, eu estremecia, imaginando sua bela cabeça de cabelos escuros rolando pelo chão ensanguentado. O que acontecia junto às outras fogueiras, eu não tinha como saber. Quando tudo terminou, e os demônios empanturrados jaziam dormindo ao redor das chamas, eu permanecia ali, enjoado e exausto, ouvindo o rugido dos leões rondando ao longe e refletindo sobre como qualquer fera é mais bondosa e compassiva do que qualquer criatura moldada à imagem do homem. E desse horror doentio nasceu um ódio que me endureceu o coração, um ódio que me deu força para o que viesse, na sombria determinação de, um dia, fazer esses monstros alados pagarem por todo o sofrimento que haviam causado. A aurora mal despontava no horizonte quando voltamos ao Sarvou. Não houve refeição matinal. Eu aprenderia que os Yagas se alimentavam apenas em intervalos, empanturrando-se até o limite a cada poucos dias. Após várias horas cruzando as costumeiras planícies, avistamos de súbito um amplo rio que cortava as savanas de horizonte a horizonte, margeado na beira norte por uma estreita faixa de floresta. As águas tinham um tom púrpura curioso, brilhando como seda líquida. Na margem oposta, erguia-se uma alta e delgada torre feita de um material negro e reluzente que cintilava como um aço polido. Enquanto voávamos sobre o rio, percebi que ele corria com velocidade aterradora. Seu rugido subia até nós e eu via os redemoinhos furiosos em sua correnteza veloz. No ponto onde se erguia a torre, inúmeros blocos enormes de pedra surgiam, entre os quais as águas espumavam e trovejavam. Ao olhar para baixo, vi meia dúzia de homens alados no telhado ameado, que levantavam os braços como se saudassem nossos captores. Ao sul do rio estendia-se o deserto, nu, poeirento, acinzentado, pontuado ocasionalmente por ossos branqueados.
Longe, no horizonte, eu via uma massa negra gigantesca crescendo no céu. Ela se destacava nitidamente enquanto avançávamos em sua direção. Em poucas horas chegamos e pude distinguir todos os detalhes. Era um bloco gigantesco de rocha negra, semelhante ao basalto, erguendo-se abruptamente do deserto, com um rio largo contornando seus pés e o topo coroado por torres negras, minaretes e castelos. Não era um mito, mas uma realidade fantástica. Yuga, a cidade negra, a fortaleza do povo alado. O rio, cortando o deserto desolado, se dividia naquele grande rochedo, passando por ambos os lados e formando um fosso natural. Em todos os lados, exceto um, as águas lambiam as paredes íngremes do penhasco. Mais de um lado formara-se uma ampla praia e lá se erguia outra cidade. Sua arquitetura era muito diferente dos edifícios sobre a rocha. As casas eram meras cabanas de pedra, baixas, de telhado plano e de um único andar. Apenas um prédio ostentava alguma imponência, um edifício negro, em forma de templo, encostado na parede do penhasco. Essa cidade baixa era protegida por uma muralha de pedra construída à beira da água, conectando-se em cada extremidade à rocha atrás da cidade. Observei os habitantes e vi que não eram nagas nem guras. Eram baixos, compactos e de uma coloração azul peculiar. Seus rostos, embora mais humanos do que os dos homens gura, careciam da inteligência destes. As feições eram apagadas, estúpidas e viciosas, e as mulheres pouco mais atraentes que os homens. Vi esse povo curioso não apenas em sua cidade aos pés do penhasco, mas trabalhando nos campos ao longo do rio. Tive pouca oportunidade de observá-los, pois os Yagas avançaram direto para a cidadela, que se erguia 500 pés acima do rio. Fiquei atônito com a profusão de ameias, pináculos, minaretes e jardins nos telhados, mas tive a impressão de que a cidade sobre a rocha fora construída como um imenso palácio, cada parte conectada à outra. Figuras deitadas em divãs nos telhados planos se erguiam sobre os cotovelos, e de dezenas de janelas, rostos femininos nos observavam enquanto pousávamos sobre um amplo telhado plano que lembrava um campo de pouso. Ali, muitos dos homens alados se dispersaram, deixando os prisioneiros sob guarda de 300 ou 400 guerreiros, que os conduziram por uma porta gigantesca. Havia cerca de 500 dessas meninas miseráveis, alta entre elas. Eu fui carregado, ainda amarrado, junto delas. Nesse momento, meu corpo inteiro estava dormente por tanto tempo de circulação interrompida, mas minha mente estava intensamente ativa. Descemos por uma escadaria na qual meia dúzia de elefantes poderiam caminhar lado a lado e chegamos a um corredor de vastidão correspondente. Paredes, escadas, teto e piso eram todos de pedra negra brilhante que decidi ter sido extraída da própria rocha sobre a qual Vilga fora erguida altamente polida. Até então, não havia visto esculturas, tapeçarias ou qualquer tentativa de ornamentação. Ainda assim, era inegável que o efeito daqueles altos muros e tetos abobadados de ébano polido transmitia uma magnificência distinta. Havia uma majestade impressionante na arquitetura, aparentemente incongruente considerando a brutalidade de seus construtores. No entanto, as altas figuras negras não pareciam deslocadas, movendo-se sombriamente por aqueles grandes salões de ébano. A Cidade Negra, não apenas por suas paredes escuras, ganhara esse nome sinistro pelos humanos que a habitavam. Enquanto atravessávamos aqueles salões altíssimos, vi muitos dos habitantes de Yuga. Além dos homens alados, vi, pela primeira vez, as mulheres dos Yagas. Tinham a mesma constituição ágil, pele negra brilhante e traços vagamente falciformes no rosto. Mas as mulheres não possuíam asas. Vestiam saias curtas de seda sustentadas por cintos cravejados de joias e faixas finas amarradas sobre os seios. Tirando a crueldade quase intangível de seus rostos, eram belas. Suas feições escuras eram retas e bem definidas, e seus cabelos não eram crespos. Vi outras mulheres, centenas de filhas dos Guras, de cabelos negros e pele branca. Mas havia outras, meninas pequenas e delicadas, de pele amarela e mulheres de cor cobre, todas, aparentemente, escravas do povo negro. Essas mulheres eram algo novo e inesperado. Todas as formas de vida fantásticas que encontrara até então haviam sido mencionadas em contos ou lendas dos cotanos. Os cães de cabeça humana, a aranha gigante, os seres alados com sua cidadela negra e seus escravos de pele azul, todos esses já haviam sido citados em lendas, pelo menos. Mas nenhum homem ou mulher de cor jamais mencionara mulheres de pele amarela ou cobre. Seriam essas prisioneiras exóticas de outro planeta, assim como eu era de um mundo alienígena? Enquanto refletia sobre isso, fui conduzido por um grande portal de bronze, guardado por uma vintena de guerreiros alados, e encontrei-me com as garotas cativas numa vasta câmara octogonal, com paredes cobertas por tapeçarias escuras. O chão era revestido por um tipo de material rico, semelhante a peles, e o ar estava pesado com perfumes e incenso.
Na parte de trás da câmara, largos degraus de ouro batido levavam a um estrado coberto por peles, onde repousava uma jovem mulher negra. Ela era a única entre todas as mulheres Yaga a possuir asas. Vestia-se como as demais, sem adornos além do cinto cravejado de gemas, do qual se projetava o punho de um punhal adornado. Sua beleza era maravilhosa e inquietante, como a de uma estátua sem alma. Senti que, de todos os habitantes inumanos de Yuga, ela era a menos humana. Seus olhos profundos falavam de sonhos além dos limites da consciência humana. Seu rosto era o de uma deusa, sem conhecer medo ou misericórdia. Dispostas ao redor de seu estrado, em posturas de humildade e servidão, estavam 20 garotas nuas de pele branca, amarela e cobre. O líder de nossos captores avançou em direção ao estrado real e, curvando-se profundamente, estendeu as mãos, palmas para baixo e dedos abertos, dizendo: Olha, Asmena, rainha da noite, trazemos-lhe os frutos da conquista. Ela ergueu-se sobre o cotovelo, e à medida que seu olhar terrivelmente pessoal passava sobre suas cativas encolhidas, um arrepio percorreu as fileiras delas, como o vento que passa sobre fileiras de trigo. Desde a mais tenra infância, as meninas Gura eram ensinadas, por contos e tradições, de que o pior destino que poderia lhes ocorrer era ser capturada pelo povo da Cidade Negra. Yuga era uma terra enevoada de horrores, governada pelo arquidemônio Yasmena. Agora, aquelas garotas trêmulas estavam frente a frente com a própria vampira. Não era de se admirar que muitas desmaiassem de imediato. Mas seus olhos passaram sobre elas e se fixaram em mim, onde eu estava apoiado entre dois guerreiros. Vi o interesse crescer naqueles olhos escuros e luminosos, e ela falou com o chefe. Quem é aquele bárbaro, cuja pele é branca, quase tão lisa quanto a nossa, vestido como um gura, mas diferente deles? Encontramo-o cativo entre os Tugrãs, ó Senhora da Noite, respondeu ele. Vossa Majestade deverá interrogá-lo pessoalmente. E agora, ó Bela Sombria, agradeceria que designasse as miseráveis donzelas que servirão à vossa formosura, para que o restante seja distribuído entre os guerreiros que participaram do ataque. Yasmena assentiu, mantendo os olhos sobre mim, e com alguns gestos da mão indicou cerca de uma dúzia das garotas mais belas, entre elas Alta. Elas foram separadas, e o restante foi conduzido para fora. Yasmina fixou meu olhar por um instante, sem falar, então disse ao que parecia seu mordomo. Gotrá, este homem está cansado e sujo de viagem e cativeiro, e é uma ferida não cicatrizada em sua perna. Sua aparência me ofende. Leve-o que tome banho, coma e beba, e que sua perna seja enfaixada. Depois, traga-o novamente até mim. Então meus captores, suspirando, ergueram-me novamente e me conduziram para fora da Câmara Real, descendo um corredor sinuoso, subindo uma escada e finalmente pararam em uma sala onde uma fonte borbulhava no chão. Ali prenderam correntes de ouro aos meus pulsos e tornozelos e cortaram as cordas que me prendiam. No excruciante incômodo da circulação retornando, mal percebi quando me mergulharam na fonte, lavando o suor, a sujeira e o sangue seco de meus membros e corpo, e me vestiram com um novo pano de cintura de seda escarlate. Também cuidaram da ferida na minha panturrilha, e então uma escrava de pele cobre entrou trazendo vasos de ouro com comida. Não toquei na carne, devido às minhas suspeitas sinistras, mas devorei as frutas e nozes, e bebi com prazer um vinho verde, que achei delicioso e revigorante. Depois disso, senti tanto sono que me afundei em um sofá de veludo e caí imediatamente em um sono profundo, do qual fui despertado por alguém que me sacudia. Era Gotrá, inclinado sobre mim, com uma faca curta na mão e, com todos os meus instintos selvagens despertos, tentei acertá-lo com meu punho cerrado, falhando apenas por causa da corrente no meu pulso. Ele recuou, xingando. Não vim para cortar sua garganta, bárbaro, rosnou, embora nada me deixasse mais satisfeito. A garota Cotan contou a Yasmena que é seu hábito raspar os pelos do rosto, e é desejo da rainha vê-lo assim. Aqui, pegue esta faca e raspe-se. Não tem ponta e cuidarei para ficar fora do seu alcance. Aqui está um espelho. Ainda meio adormecido, e acredito que o vinho verde tinha sido drogado, embora não saiba o motivo, apoiei o espelho de prata na parede e comecei a trabalhar na minha barba, que havia crescido consideravelmente durante minhas capturas. O barbear foi seco, mas minha pele é tão resistente quanto o couro curtido, e a faca tinha um fio mais afiado do que qualquer navalha que eu já tivesse usado na terra. Quando terminei, Gotrá grunhiu diante da minha aparência transformada e exigiu a faca de volta. Como não havia motivo para mantê-la, inútil como arma, atirei-a nele e caí imediatamente em sono novamente. Na próxima vez em que acordei naturalmente, levantei-me e examinei meu entorno com mais atenção. A câmara era simples, mobiliada apenas com um sofá, uma pequena mesa de ébano e um banco coberto de pele. Havia uma única porta, fechada e, sem dúvida, trancada por fora, e uma janela.
Minhas correntes estavam presas a um anel de ouro na parede atrás do sofá, mas o elo que me ligava a ele era longo o suficiente para permitir alguns passos até a fonte e a janela. Essa janela tinha grades de ouro e eu podia ver telhados planos, torres e minaretes que limitavam minha visão. Até então, os Yagas haviam me tratado razoavelmente bem. Eu me perguntava como alta estaria e se o cargo de membro do séquito da rainha oferecia algum privilégio ou segurança. Então Gotrai entrou novamente, acompanhado de meia dúzia de guerreiros, destrancou minha corrente da parede e me escoltou pelo corredor, subindo a escada em espiral. Não fui levado de volta à grande câmara do trono, mas a um aposento menor no alto de uma torre. O quarto estava tão repleto de peles e almofadas que parecia quase abarrotado. Lembrei-me do ninho macio e acolchoado de uma aranha, e a aranha negra estava lá, repousando em um sofá de veludo e me observando com curiosidade ávida. Desta vez, ela não estava acompanhada de escravos. Os guerreiros me acorrentaram à parede. Cada parede daquele maldito palácio parecia ter anéis para prisioneiros, e nos deixaram sozinhos. Encostei-me entre as peles e almofadas, sentindo seu contato macio como irritante para meu corpo endurecido pelo ferro, não acostumado a qualquer tipo de conforto, e por um tempo cansativo a rainha de Yuga me examinou sem falar. Seus olhos tinham uma qualidade hipnótica, senti claramente seu impacto. Mas eu me sentia como uma besta acorrentada em exibição, consciente apenas de um sentimento crescente de ressentimento. Contive. Um surto de fúria desenfreada poderia quebrar as correntes que me prendiam e livrar o mundo de Yasmeena, mas Alta e eu ainda seríamos prisioneiros naquela maldita rocha, da qual a lenda dizia não haver fuga senão pelo ar. Quem é você? Exigiu Yasmeena abruptamente. Já vi homens com pele mais lisa que a sua, mas nunca um homem branco e sem pelos. Antes que eu pudesse perguntar onde ela havia visto homens sem pelos, senão entre seu próprio povo, ela continuou. Tampouco já vi olhos como os seus. São como um lago frio e profundo, mas ardem e fumegam como a chama azul fria que dança para sempre sobre Shatar. Qual é o seu nome? De onde vem? A garota alta disse que você saiu do deserto e passou a viver em sua cidade, derrotando seus homens poderosos em combate singular. Mas ela não sabe de que terra você veio, diz ela. Fale, e não minta. Falo, mas você achará que minto, Gruin. Sou Exalcair, que os homens de Kot chamam de mão de ferro. Venho de outro mundo, em outro sistema solar. O acaso ou o capricho de um cientista que você chamaria de mágico me trouxe a este planeta. O acaso novamente me lançou entre os Kotans. O acaso me trouxe a Lyuber. Agora falei. Acredite em mim ou não, como quiser. Eu acredito, ela respondeu. Em tempos antigos, os homens viajavam de estrela em estrela. Existem seres, ainda hoje, que cruzam o cosmos. Quero estudá-lo. Você viverá por um tempo, ao menos. Mas deverá usar essas correntes, pois vejo a fúria da besta em seus olhos e sei que me despedaçaria se pudesse. E Alta? Perguntei. O que tem ela? Ela pareceu surpresa com a pergunta. O que você fez com ela? Exigi. Ela me servirá como as outras até que me desagrade. Porque fala de outra mulher quando está diante de mim? Isso não me agrada. Os olhos dela começaram a brilhar. Jamais vi olhos como os de Yasmena. Mudavam a cada capricho, a cada oscilação de humor e refletiam paixões, fúrias e desejos que ultrapassavam os sonhos mais delirantes da humanidade. Você não se encolhe, disse ela suavemente. Homem, sabe o que acontece quando Yasmena se desagrada? Então o sangue corre como água, e o ecoa com gritos de agonia, e até os deuses escondem o rosto em horror. O tom com que falou gelou meu sangue, mas a raiva primitiva me dominou. Senti novamente o vigor em meus músculos e soube que poderia arrancar aquele anel de ouro da pedra e rasgar-lhe a garganta antes que ela pudesse saltar do leito, se fosse preciso. Então ri, e meu riso vibrou com sede de sangue. Ela se ergueu bruscamente e me observou atentamente. Está louco, por acaso, para rir assim? Perguntou. Não, isso não foi um riso, foi o rosnado de um leopardo de caça. Tá em sua mente pular sobre mim e me matar. Mas se o fizer, a garota alta sofrerá por seu crime. Mesmo assim, você me interessa. Nenhum homem jamais riu de mim antes. Você viverá por enquanto. Ela bateu palmas e os guerreiros entraram. Levem-no de volta à sua câmara, ordenou. Mantenham-no acorrentado até que eu mande chamá-lo novamente. E assim começou meu terceiro cativeiro em Almuric, na negra cidadela de Yuga, sob o rochedo Yuta às margens do rio Yog, na terra de Yar. Capítulo 9. Aprendi muito sobre os costumes daquele povo terrível, que reina sobre Almuric desde eras além da memória do homem. Talvez tenham sido humanos, há muito tempo, mas duvido. Acredito que representavam um ramo separado na árvore da evolução,
e que apenas um capricho inacreditável do acaso os mudou de forma tão semelhante ao homem, em vez das abominações que habitam as trevas exteriores. Em muitos aspectos, pareciam humanos o bastante à primeira vista. Mas, se alguém seguisse o fio de sua consciência até o fim, encontraria aspectos inexplicáveis e totalmente alheios à natureza humana. Em termos de intelecto puro, eram superiores aos peludos guras, mas careciam completamente de decência, honestidade, coragem e da rude nobreza que os homens macaco possuíam. Os guras eram rápidos na ira, ferozes e brutais em sua fúria, mas havia na crueldade dos yagas algo de calculado, que fazia os outros parecerem apenas crianças brutas e selvagens. Os yagas eram impiedosos mesmo em seus momentos mais calmos, quando enfurecidos, seus excessos eram de horror indescritível. Eram uma horda numerosa, apenas os guerreiros somavam cerca de 20.000. Havia mais mulheres do que homens e cada yaga, macho ou fêmea, possuía inúmeros escravos. Assim, a cidade de Yuga estava sempre cheia de vida e gritaria. Fiquei surpreso com o número de habitantes, considerando o tamanho relativamente pequeno da rocha Yuta onde a cidade fora construída. Mas seu espaço crescia mais em altura do que em largura. As torres e castelos se erguiam ao céu, e vários níveis de câmaras e corredores haviam sido escavados nas entranhas da rocha. Quando os Yagas julgavam que havia gente demais, simplesmente massacravam parte de seus escravos. Jamais vi crianças ali. Suas perdas em batalha eram pequenas, e doenças ou pragas lhes eram desconhecidas. As novas gerações eram geradas apenas em intervalos regulares, a cada 3 séculos, mais ou menos. A última leva já havia atingido a maturidade, a próxima ainda repousava nas brumas do futuro distante. Os senhores de Yuga não realizavam qualquer tipo de trabalho. Passavam os dias entregues aos prazeres sensuais. Seu conhecimento e refinamento na arte da devassidão fariam coar o mais dissoluto dos libertinos da Roma decadente. Suas orgias só eram interrompidas por expedições de pilhagem ao mundo exterior em busca de novas escravas para satisfazer seus desejos. A cidade aos pés do penhasco chamava-se Aka e o povo azul, Akioakas. Tinham sido subjugados pelos Yagas desde que a tradição alcançava. Eram meros animais de trabalho estúpidos, cultivando nos campos irrigados frutas e plantas comestíveis e, de resto, executando a vontade de seus mestres, a quem consideravam seres superiores, se não deuses verdadeiros. Adoravam Yasmina como uma divindade. Fora do labor contínuo, não eram maltratados. Suas mulheres eram feias e bestiais. O povo alado possuía um apurado senso estético, embora seu interesse pela beleza das ordens inferiores fosse sádico e inteiramente bestial. Os Akas jamais subiam à cidade alta, salvo quando havia trabalho a ser feito lá, esforço pesado demais para as escavas. Então subiam e desciam por grandes escadas de seda lançadas desde a rocha. Não havia estrada que subisse desde abaixo, pois os Yagas não a necessitavam. Os penhascos não podiam ser escalados, assim, o povo alado não temia uma revolta de Aka. As mulheres Yaga também eram prisioneiras na rocha Yuta. Suas asas eram cuidadosamente removidas ao nascer. Somente os infantes destinados a tornar-se rainhas de Yuga eram poupados. Isso era feito para manter a supremacia do sexo masculino e, de fato, nunca consegui saber como, nem em que data remota, os homens de Yuga conquistaram supremacia sobre suas mulheres, pois, a julgar por Yasmina, as mulheres aladas eram superiores aos companheiros em agilidade, resistência, coragem e até em força. Aparar suas asas impedia que desenvolvessem plenamente essa superioridade. Yasmina era um exemplo do que uma mulher alada poderia ser. Era mais alta que as outras fêmeas Yaga, que por sua vez eram mais altas que as mulheres Gura e, embora voluptuosa, os tendões de aço de uma felina selvagem se ocultavam em seus membros esdios e arredondados. Era jovem, todas as mulheres de Yuga pareciam jovens. A expectativa média de vida dos Yaga era de 900 anos. Yasmina reinara sobre Yuga por 400 anos. 3 princesas aladas de sangue real contestaram-na pelo direito de governar, e ela havia matado cada uma delas, lutando com as mãos nuas na octogonal Câmara Régia. Enquanto pudesse defender sua coroa contra jovens reclamantes, ela reinaria. A condição dos escravos em Yuga era hedionda. Nenhuma sabia quando seria desmembrada para o caldeirão e a vida de todos era atormentada pelos caprichos cruéis de senhores e senhoras. Yuga era tão parecida com o inferno quanto qualquer lugar poderia ser. Não sei o que acontecia nos palácios dos nobres e guerreiros, mas sei o que se passava diariamente no palácio da rainha. Não havia dia ou noite em que aquelas paredes sombrias não recuassem gritos de agonia e lamentos lastimosos por clemência, misturados com maldições vingativas ou risos lascivos. Nunca me acostumei, por mais endurecido que eu fosse física e mentalmente. Creio que o único que me impediu de enlouquecer foi o sentimento de que devia conservar a sanidade para proteger Alta, se pudesse.
Era pouco, eu estava acorrentado em minha câmara, onde a garota Cotana estava, não fazia a menor ideia, salvo que se encontrava em algum lugar do palácio de Yasmena, onde estava protegida da lascívia dos homens alados, mas não da crueldade de sua senhora.